Olá, bem-vindos, bem-vindas à segunda aula desta imersão que está acontecendo sobre a introdução às 5 leis biológicas naturais de Hammer, uma introdução à nova medicina germânica. Eu fico realmente muito contente de nós estarmos nesse segundo passo para vivenciar essa experiência de uma forma que vocês possam perceber, assim como aconteceu comigo lá no começo e sempre acontece, porque é uma história que nós revivemos a cada dia, sempre que nos inteiramos de alguém que busca ajuda de alguma maneira, e nós temos oportunidade então de rever, de reviver, de refazer esse caminho, tornando sempre um aprendizado. Então é muito bom que nós estejamos aqui nessa sequência. Só lembrando, na aula anterior, nós abordamos de uma forma bem naturalmente inicial a minha apresentação, onde eu inclusive falei sobre a minha própria história, tanto a minha história acadêmica, a minha história da minha formação médica, assim como também a história que se deu no descobrimento, do meu descobrimento a respeito da nova medicina germânica há mais de 11 anos atrás, e que foi um momento realmente divisor de águas, tanto para a minha carreira quanto para a minha própria vida. E chegamos à introdução do que seja essa técnica, esse método, de uma forma ainda bem rudimentar, porque tem muito conteúdo e cada um desses pontos são a serem aprofundados de uma maneira adequada para que isto possa tornar-se uma percepção natural. E quando isso se dá, quando nós temos uma percepção natural, é quando nós estamos exercendo um domínio sobre o conhecimento. E eu quero que isso aconteça com vocês. Podem contar comigo em cada um desses passos, e é nesse segundo momento, nessa segunda aula, dessa imersão, que nós damos mais um passo nesse sentido. Hoje eu quero traçar com vocês um tema que é essa sequência, ainda a introdução, mas é um raciocínio que vocês vão, depois eu creio, se surpreender talvez quando eu identificar efetivamente o que nós tivemos com cada um dos pontos traçados. Por enquanto parece um pouco misterioso, mas vocês vão entender muito bem. E é importante lembrar também que nós, nesse conteúdo de hoje, vamos desenvolver um raciocínio dentro do método. Então pode ficar tranquilos, porque são questões bastante objetivas, de natureza efetivamente práticas, mas que se dão dentro de um contexto que é de um pensamento, ou seja, da introdução do conhecimento, que nos dá compreensão básica, mínima, e é naturalmente sobre as 5 leis de Hammer que nós vamos ter esse conteúdo. E antes, no entanto, de entrar bem especificamente, eu quero lembrar a vocês que eu estou preparando uma oportunidade que eu considero bem importante, tanto para mim quanto espero que seja para vocês também, de então traçar um caminho para que realmente a cada um desses passos, tanto da compreensão do que seja esse método, do ponto de vista teórico, tanto da sua compreensão de como ele se aplica no dia a dia, que critérios são aqueles que nós devemos ter em mente para que nós estejamos certos de que estamos aplicando corretamente o raciocínio, esse método das 5 leis biológicas naturais de Hammer, e finalmente encontrar-nos já numa condição de plena capacidade do exercício do mesmo, ou seja, que nós possamos então inserir nas nossas práticas, no conhecimento já adquirido, esse compêndio, esse paradigma de outros conhecimentos que inovam o nosso modo de pensar, que atualizam o que a ciência encontra como perspectiva de equiparar-se a uma condição que possa realmente dar respostas aos desafios, podemos dizer assim, que temos no dia a dia, e, como não podemos dizer assim, aos desafios que se apresentam neste momento para a saúde como um todo, em especial a prática médica, mas creio também nessas outras extensões que são das outras práticas profissionais em saúde e que se deparam com a realidade bastante delicada que nós temos vivido do ponto de vista de compreensão do que se passa, de conceitos que realmente possam dar sustentação e de soluções efetivas, que é o que podemos dizer, o que mais procuramos sempre como resultado final, que nós tenhamos soluções. Nesse sentido, a nova medicina germânica traz contribuições
excelentes, muito interessantes, para que nós possamos verificar a cada uma das situações como elas acontecem de forma natural e prática. Portanto, eu lembro vocês que nós temos esse método de uma maneira sistematizada, organizada, orientada para ser então aprendido, e isto vai muito brevemente estar à disposição para que a gente possa então ter esse tipo de aprofundamento. Mas no entanto hoje vamos tecer esse raciocínio, como eu falei. Eu quero inicialmente chamar a atenção para um aspecto de como a natureza em si é sensata. Não é mesmo? A natureza não tem o seu modo de expressar, que quando olhamos, seja o movimento que as árvores apresentam com as suas folhas, e que numa dessas árvores tem um passarinho que canta, ou mesmo nos movimentos das águas, em tudo, se nós formos perspicazes, nós percebemos que há um sentido, uma harmonia, uma condição que acontece de forma natural e espontânea. Assim nós também acontecemos. O ser humano é uma outra expressão dessa natureza que opera dentro de uma inteligência, e é uma inteligência biológica que tem como fundamento maior a preservação da própria vida, e dentro dessa ordem na qual naturalmente nós vivemos, ainda que o ser humano tenha se destacado no seu modo de desenvolvimento, de crescimento, e de se deslocado dessa natureza e utilizando-se dela própria para estabelecer essas condições que alcançamos de tecnologia, de comodidade, de praticidade, de velocidade. Mas nós devemos lembrar que ainda a nossa própria manifestação é naturalmente aquela que se expressa nesse estado harmônico, pelo menos em princípio, onde a natureza demonstra que ela é seguida e precedida de uma forma de inteligência, como eu falei. E se nós formos atentos, e podemos perceber isso através da própria nova medicina germânica, que é um resgate dessa leitura de como a natureza opera em nós, até mesmo dentro do que nós consideramos distorções, erros, danos, como é o caso de quando diagnosticamos doenças, patologias, e deixamos de perceber que nós estamos lidando, na verdade, com o método que a própria natureza tem de preservação da própria vida. Então, essa característica que transcende, e em cada um de nós isso existe, porque é uma característica que é de sobrevivência ao mesmo tempo, traça um perfil ou um caminho que é evolutivo em si. Se nós considerarmos não só o desenvolvimento de tecnologia, como eu falei que o ser humano tem atingido, nós também podemos perceber que a própria raça humana, vamos dizer, tem tido também a sua evolução. Claro, isso se dá ao longo de tempos em que os passos onde ocorrem essas mudanças tomam gerações para que sejam percebidas, mas nós estamos em constante aprimoramento e não apenas sobrevivência. E esta é uma característica que eu vejo deve ser bem lembrada, porque daqui a pouco eu vou trazer uma identificação que vocês vão se perceber, então, já tendo esse aprofundamento no método em si. Eu quero chamar a atenção agora, por exemplo, sobre os micróbios, os micro-organismos, tão importantes nesses dias de hoje, quando lidamos com um segmento, vamos dizer, que é a denominação dos vírus, ainda que de uma forma muito discutível nós possamos trazer em questão se são realmente seres vivos ou não. Efetivamente eu vou compartilhar aqui com vocês a minha opinião, meu entendimento é de que, de fato, não se trata de um ser vivo simplesmente porque não atende às características aquelas que nós entendemos sejam critérios básicos para se considerar que nós estamos diante de um ser vivo, ou seja, respira, reproduz, se alimenta, como vírus. Vírus fazem isso? Parece que não. Mas bactérias fazem isso? Sim. Fungos fazem isso? Sim. Micobactérias fazem isso? Sim. Parasitas unicelulares fazem isso? Uma ameba faz isso? Faz. Vírus faz isso? Não. A não ser quando se considera que ele passa a fazer isso numa ação parasítica, né?
em uma dada célula, onde se utiliza da célula para manifestar a sua vida. A sua vida? Será? Então, mas mesmo assim, vamos considerar que estamos falando dos micro-organismos. Os micro-organismos, e que podemos, nesse caso, excepcionalmente, vamos incluir os vírus também. Esta forma independente, aquela que é nos trazida como sendo pela qual os micro-organismos agem, ela é inadequada e desencontrada da própria natureza. E isso, no ser humano, não se dá absolutamente senão através de comandos que inclusive são determinados em centros cerebrais, ou seja, comandados pelo cérebro, de uma forma bem precisa e específica. E numa relação com, naturalmente, os tecidos, tanto os tecidos cerebrais, assim como os tecidos que percorrem, que preenchem todo o nosso corpo. Então é interessante porque nesse momento nós estamos tratando de uma condição que é da própria ontogênese nossa, ou seja, na nossa formação dos tecidos, e também é uma condição aquela que podemos nos referir ao ontogênese dos micróbios, mas de uma forma bem diferente daquela, melhor dizendo, trazida, por exemplo, por Pasteur, que há mais de 170 anos atrás trouxe então aquele entendimento de que o micróbio seria a causa de patologias, de doenças do ser humano, e que manteve-se numa associação com infectividade, com transmissibilidade, com contaminação, com contágio e, finalmente, caracterizando através dessas formas pelas quais os micro-organismos atuam como sendo as causas das doenças. Portanto, nós tivemos aí o que eu entendo como uma distorção em relação a uma leitura de fenômenos na natureza, lembrando que não isso era um consenso totalmente, haja vista a posição de Béchamp e mesmo de Claude Bernard, que foram contemporâneos a Pasteur e que tinham essa outra forma de entender aquela de que o terreno biológico, constituído, portanto, por esses mesmos tecidos em nosso corpo e numa interação com micro-organismos, é que estabelecia uma relação diferente daquela de parasitismo, de ataque, de agressividade, de destruição, e sim de uma aparente que poderia se verificar, como acontece se nós aplicamos essa ciência natural das leis de Hammer, de complementaridade. Então, percebemos por aí que estas diferenças e que às vezes trazem uma inversão do sentido, demonstra hoje a dificuldade que é para a própria ciência nesse sentido de ultrapassar esses desafios e que nesse sentido são intransponíveis, como nós sabemos e percebemos hoje em dia por essa perspectiva que é da mutação de novas cepas de vírus ou mesmo de uma resistência crescente de bactérias ao uso dos antibióticos que, mesmo de última geração, daí a pouco tornam-se ineficientes e necessitam, pela mutação dos micro-organismos que se tornam resistentes, de se tornar ainda mais potente, ainda mais forte e numa perspectiva de se tornarem mais agressivos. Portanto, nós percebemos aí essas dificuldades, como disse, esse desafio de que essa ciência se sustente numa condição que dê não apenas explicação, mas solução aos problemas que se apresentam. Já quando nós trazemos esse tipo de entendimento, nós percebemos que este comando, como eu falei, existe de uma forma natural, ainda que os seres vivos todos, porque nós também somos mutantes, podemos dizer assim, e estamos, da mesma forma, associados a uma coexistência nessa relação que se dá em termos de que 10% nós somos daquilo que todos os trilhões de células, em torno dos 60 trilhões de células que temos, e o restante dos 90%, né, é justamente de micro-organismos que nos habitam por dentro e no nosso entorno. Então, eu costumo dizer, é romântico pensar que nós temos então essa luta sendo travada ao longo de centenas de milhares, para não dizer milhões de anos, e ainda vencendo. E, portanto, realmente nós necessitamos, eu vejo,
de ter paradigmas, de ter entendimentos que deem sustentabilidade por critérios científicos, como acontece com a nova medicina germânica, e que nos ajude a não apenas dar explicações, mas apresentar soluções. Então, esse método diagnóstico, que justamente também se emenda ou se correlaciona de uma maneira intrínseca com a origem embrionária e a sua própria inervação no sentido de uma fisiologia especial, podemos dizer assim, e aí eu me refiro justamente ao cérebro como centro de comando e ao próprio corpo, que estabelece através dos vasos sanguíneos, dos nervos, da condutividade elétrica e de tantas outras formas, mecanismos de integração desse organismo que se manifesta como um todo, mas que justamente estabelece-se por vias que a própria ciência, nas suas características, podemos dizer, das ciências básicas, tem percebido, tem registrado, e é aí um consenso em relação a como funciona. Ainda temos naturalmente muito a descobrir acerca do próprio átomo, que não sabemos muito bem, mas podemos dizer que do ponto de vista da fisiologia do ser humano e o estabelecimento dessa fisiologia especial, vamos dizer, onde nós temos a partir dos comandos que estão desencadeados ou são desencadeados em centro de comando cerebral, ou que podemos dizer tem essa área de comando que passa para a periferia, que passa para o seu entorno, as suas ordens, as suas designações, de forma que cada tecido envolve uma função que é específica. Nós sabemos muito bem disso, se a gente trata da própria fisiologia, mas no sentido a uma resposta de sobrevivência, isso também ocorre. Esses centros cerebrais estabelecem numa memória que nós guardamos numa condição mamífera, que é de responder a cada situação de forma específica, cuja função se associa à própria função da célula, só que interessantemente trazida a partir daquele entendimento de erro, de dano, já numa caracterização como de fisiopatológica e não fisiológica. Então é interessante como que, diante do conceito, nós partimos para uma interpretação dos mesmos fenômenos, mas que são vistos de uma forma patológica. E, no entanto, é apenas uma forma aquela pela qual um grupo de células, tecidos, interagem a partir do comando cerebral com situações específicas e com propósitos específicos. Então, nós podemos dizer que a gente pode recapitular a filogênese, ou seja, a nossa condição como espécie mamífera, através da ontogênese, ou seja, do desenvolvimento embrionário, do desenvolvimento dos tecidos e as suas respectivas funções assumidas, tanto no que é o organismo funcionando assim, mas que pode ser vista desde o seu desenvolvimento embrionário numa correlação específica com os chamados folhetos embrionários, ou seja, o endoderma, o mesoderma, o ectoderma, de forma que até mesmo a complexidade do ser humano tem guardado em si a condição básica, que é aquela dos seres unicelulares, por exemplo, que tem essas funções básicas, como eu citei agora há pouco, quando me referi aos vírus, de respirar, de reproduzir e de se alimentar. Então, essas funções básicas, naturalmente, nós temos, e é claro, temos o endoderma que responde por essas funções, assim como o meso e o ectoderma, cada um dentro dessa complexidade do ser humano, mas que envolve, nesse sentido do próprio ser humano, os sentidos, a percepção, mesmo a comunicação, a sociabilidade. Então é interessante como nós podemos ver que nós adentramos-nos de uma forma muito específica em termos da nossa organicidade, do agrupamento de células e funções, mas ao mesmo tempo estabelecemos que este conjunto que funciona de uma maneira harmônica e às vezes entendido como desarmônica quando está manifestando fisiopatologicamente, é ainda algo que, se devidamente compreendido, mantém o seu propósito, mantém a sua ação, que é sempre nessas perspectivas
de responder à própria vida, de sobrevivência, com características evolutivas sempre. Vejam bem, eu comecei o meu raciocínio falando de evolução. Então, se nós adentramos um pouco mais no que eu chamei agora desse erro, desse dano, que daí parece que o corpo está doente, parece que nós estamos então com alguma patologia, né? Aí é quando nós então percebemos esse movimento que a gente pode chamar de um movimento bifásico, onde nós então nos retiramos daquela condição que também pode ser denominada a normotonia, ou seja, onde nós estamos bem, desfrutando de bem-estar de dia e de noite, e na eventualidade de uma situação que nos desafia, um conflito, nós entramos num modo de resposta específica, que é deflagrada em um dado momento, a partir, como eu disse, do comando cerebral, e que desencadeia um modo de resposta ativo. Para isso, nós predominamos, de uma certa maneira, do ponto de vista do eixo psico, neuro, endócrino, imuno, em um estado simpático-tônico, em um estado de alerta, pronto para reagir, seja para sair correndo, seja para entrar em ataque, entrar em luta. O fato é que esta fase ativa de uma situação conflituosa tem como propósito sempre estabelecer essa perspectiva de que nós consigamos ultrapassar o desafio, o conflito. E uma vez que nós fomos capazes, seja que nós mesmos definimos a questão, ou ela foi definida por si só, ou alguém definiu e solucionou, nós então relaxamos e vimos para uma outra segunda fase. Como eu disse, nós temos uma manifestação bifásica, e esta outra fase é justamente aquela onde nós estamos nos reparando. É aquela que depois que o leão comeu e só restam ali basicamente os ossos, ele deita e dorme e se sente pesado e sonolento e sem forças para sair correndo atrás de uma outra presa, porque ele nem precisa, e até mesmo porque também ele não teria essa condição, o mesmo desempenho, o mesmo vigor, o mesmo estímulo de sair atrás da presa até pegá-la e aí sim tê-la nos seus dentes ali agarrados, numa certeza de que ele vai se alimentar. Uma vez que está alimentado, nós temos relaxamento. Uma vez que nós temos o conflito resolvido, nós temos relaxamento. Contudo, nesse movimento bifásico, nós temos uma outra predominância que acontece de uma forma tal que no primeiro momento nós então sentimos muito pesados, muito desanimados mesmo, muito fadigados. E aí nós podemos até ter inchaços, ter febre, ter inflamações, até mesmo ter infecções, ter a participação dos micro-organismos que de uma forma programada vieram já se preparando lá durante aquele período da fase ativa, num crescimento em número e em condições para atuar nessa segunda fase. É tudo programado. Existe uma condição dentro da qual nós durante muito tempo assim sobrevivemos. Se a gente for considerar a partir de quando, afinal, é que nós começamos a ter uma interferência do ser humano sobre si próprio? Ora, isso não vai há mais do que 7.000 anos, pelo que se sabe. O ser humano, ele não intervia no outro numa perspectiva de encontrar como curar, como sarar. Eles aguardavam para ver se ia sobreviver ou não. E sempre essas mesmas leis da natureza operaram e continuam operando até hoje. Contudo, é muito importante que nós possamos compreender qual é esse sentido, que tenhamos toda a tecnologia suficiente, o bastante necessária para dar apoio a esse movimento que em si já é inteligente e de vida, como eu disse. Então, nós temos essa primeira parte, de uma fase onde nós já resolvemos estas atuações e que passam por um clímax até que nós chegamos a uma fase final mesmo, aquela chamada também resolutiva, onde nós estamos convalescendo, assim como também se chama, e voltamos ao estado de normotonia. Esta percepção de duas fases envolve e dá expressão clara de uma resposta que é sempre da saúde. Então, nós não temos um deslocamento
nessa visão dicotômica de que saúde está para um lado, doença para o outro, que é o entendimento que infelizmente se tem e que nos leva a uma dificuldade de compreender o que se passa. E é interessante, eu quero aqui aproveitar para fazer uma observação para vocês que estamos já aqui dentro de uma forma exclusiva, que optaram por fazer a imersão. Mas olha, tem algo que ocorre com muita frequência, que é de simplesmente as pessoas não entenderem o que nós estamos falando. Porque esse modo de pensar, esse modo de expressar a natureza é totalmente ao contrário do que as pessoas estão habituadas. Então dá um nó na cabeça, entende? Ficam de ponta cabeça, as pessoas já perdem o chão. E aí querem que nós possamos trazer a explicação do jeito que é esse que estão acostumadas, ensinadas há várias gerações a entender o que é a vida. Então, eu posso compreender que às vezes as pessoas são levadas a uma condição mesmo de crise e elas não querem, não quero saber disso, eu não quero entender, eu não quero parar de pensar como eu penso, né? Eu já tenho dificuldade, eu já estou tendo dificuldade de dar conta de compreender o que é esse vírus que está aí, né? Qual que é a solução. Você ainda me vem falando de outra coisa totalmente diferente. Então, é interessante como que uma mudança de paradigma requer que, antes de tudo, nós sejamos abertos, nós estejamos numa condição tal que abre a possibilidade para que algo diferente possa vir. E é muito bom, então, nesta segunda aula dessa imersão, que vocês estejam aqui, porque isso demonstra que vocês estão abertos para que realmente algo novo possa vir. Na verdade, não é nada de novo, senão da forma aquela como sempre a natureza operou, mas é novo no sentido da compreensão. É novo no sentido de percebermos que tem essa possibilidade de nós nos reintegrarmos ao que naturalmente existe. Porque, como eu falei, é sempre uma expressão de resposta da saúde. É sempre a linha da saúde, em que nela podemos nos enfermar. É verdade. E às vezes podemos nos enfermar de uma forma grave e que pode ser letal, que pode ser fatal. E tem razões bastante evidentes para isso. E que nós vamos ter chances de entrar por aí também nesse aprofundamento do conhecimento. Mas eu quero aqui, de novo, chamar a atenção para vocês nesse modo de pensar que eu aqui compartilho com vocês nessa segunda aula, que, então, como eu havia dito, o cérebro envia sinais para o órgão, né, para que, então, ele possa desencadear essa resposta e sempre uma resposta adaptada, ou seja, tem sempre uma correlação direta em que tipo de tecido e órgão é o que melhor vai ser acionado para responder àquele estímulo, para dar solução àquele conflito. Então, existe até mesmo essa inteligência de acionarmos, então, comandos que são especificamente aqueles que melhor adaptados estão para responder àquela situação. E ocorre de uma maneira simultânea, ou seja, nós temos isso acontecendo tanto na nossa psique, podemos dizer assim, na percepção que temos pelos sentidos e que acionam mecanismos de memória, de sobrevivência, e, ao mesmo tempo, em uma situação que é simultânea, neste determinado comando cerebral, seja do endoderma, seja do mesoderma, seja do ectoderma, mas que é específico no sentido de ser o melhor, aquele que mais capaz é de dar conta daquele desafio. Então, esta resposta especial, ela acontece nessa tríade, podemos dizer assim, de um modo simultâneo, e traz os sinais e sintomas que nos ajudam a compreender o evento. Então, é interessante como que a gente pode perceber que muitas vezes é menos importante o evento em si, ou seja, o que está se passando, do que o que é percebido. Ou seja, o subjetivo, a resposta subjetiva é que nos ensina e nos dá a dica de qual é a objetividade que o organismo vai ter. Isso eu pude ver já diversas vezes, até comigo próprio, de como que nós pensamos que nos conhecemos. Porque diante de algumas determinadas situações, as respostas que nós temos não são bem aquelas que racionalmente nós compreendemos, e sim outras que vieram de uma forma mais direta, mais subjetiva, dentro de um conjunto de percepções que acionam rapidamente uma perspectiva que é aquela de sobrevivência. E, portanto, é um processo que é de forma consciente, percebida, mas muitas vezes depois. E
é justamente o que nós podemos ter de contribuição tão interessante, tão importante, que é então de conhecer como nós operamos, de conhecer estas correlações entre os tecidos embrionários, entre a própria evolução do ponto de vista dessa condição que é que o ser humano passa por ela, e a própria condição que é de entender sintomas e sinais de uma forma como resposta específica, que traz então essa conscientização do processo, porque nós podemos então atuar dessa forma como sujeitos, como pessoas que proativamente têm uma ação que rapidamente se torna consciente, e às vezes ela tem uma perspectiva que nós podemos aí chamar já no campo preventivo, consciência tal que nós escolhemos o caminho, ou seja, nós percebemos diante de uma situação e escolhemos, por exemplo, não passar por aquela situação, ou escolhemos passar por ela, mas de uma maneira que temos noção do quanto ela pode ser onerosa, do tanto que ela pode nos custar, e aí é quando nós podemos devemos sempre ter uma ação que minimize a intensidade daquele desafio, daquele conflito, e possamos também torná-lo o mais curto possível, porque sabemos que nós vamos possivelmente ter esta recomposição numa segunda fase para um tipo de resposta que vai nos demandar também energia, que a nossa saúde tem um preparo para ter, mas que, é claro, nós podemos e devemos economizar, vamos dizer assim, nós devemos nos preservar para evitar desgastes desnecessários. Então, nesse sentido também, esse tipo de método nos ensina e ensina-nos a ensinar aos nossos pacientes, às nossas pacientes, como é que elas podem se preservar. Então, finalmente, eu vejo vale a pena destacarmos ainda nesse momento dessa segunda aula da nossa imersão, e é muitas vezes algo também com que se confunde, que a nova medicina hegemônica, as 5 leis biológicas naturais de Hammer, não são propriamente um método de cura, de tratamento, uma vez que essa perspectiva, essa característica, essa capacidade é inerente à nossa própria existência. Mas é verdade que há sim uma perspectiva essa de que, através desse método, nós possamos tornar habitual uma realidade percebida, mas uma realidade percebida com conhecimento, onde a própria decodificação do que se passa é, ao mesmo tempo, uma forma de nós entendermos o que se apresenta, e sempre numa perspectiva, para nós que estamos como profissionais aplicando esse método, uma forma expressiva e viva de que nós possamos ver como que a ciência, que aparenta-se aparentemente teórica, está em pleno movimento e tendo toda a sua expressão, desde a embriologia à própria filogenia, como eu disse, que é essa referência de espécie, a própria modificação e evolução que existe dos chamados foliões embrionários, até que nós estejamos o nosso corpo complexamente funcionando, mas sempre nessa resposta coerente, e trazer então uma perspectiva de autoconhecimento. Portanto, esta trajetória que nós percorremos, ela possibilita que nós integremos esse paradigma de tal maneira que ele se emenda com a evolução de uma forma prática e natural. Nós, veja bem, não saímos de nenhum referencial, aquele que é consensual no que significa a vida, de como nós operamos, e só demos um sentido. Agora eu, como disse para vocês, ia assim, fazer o raciocínio de tal maneira que se eu denominar agora o que nós acabamos de ter ao longo dessa aula, só que de um modo invertido, vocês verão que nada mais, nada menos, o que eu acabo de apresentar para vocês são as 5 leis biológicas de Hammer. Lá no começo, quando eu falei então sobre a participação da nossa capacidade evolutiva de transcender, eu estava falando sobre a 5ª lei de Hammer. Só que eu fiz o inverso, eu fiz uma apresentação
que se deu inversamente, não naquela cronologia que somos habituados a ter e que parece fazer sentido, de fato faz. Assim foi que Hammer trafegou, né, nos seus descobrimentos da primeira para a quinta lei. Mas no sentido de um aprendizado, nós podemos sim vir do geral para o específico. Então eu citei a quinta lei, eu citei a quarta lei quando falei dos micro-organismos, eu citei a terceira lei quando eu falei dos tecidos, do endoderma, do mesoderma, do ectoderma. Eu citei a segunda lei quando eu falei desta movimentação bifásica que nós temos. E eu citei finalmente a primeira lei quando eu falei então do comando cerebral, dessa percepção tridimensional que ocorre simultaneamente quando se deflagra um conflito. Portanto, eu trouxe aqui para vocês, nesse momento dessa segunda aula, essa apresentação de uma forma a compreender um raciocínio do geral para o específico e que compreende justamente as 5 leis biológicas de Hammer. Bom, mas ainda que nós estejamos concluindo esse momento de hoje, é importante, eu citei no começo e agora lembro que eu preparei algo que eu quero lembrá-los aqui de que está pronto, então, todo o conteúdo, um trajeto, onde nós podemos ter tanto o que eu tenho comentado até agora, mas que traça uma formação, algo que é então o caminho pelo qual qualquer pessoa, qualquer um de vocês, claro que se nós temos já algum conhecimento como profissional de saúde, isso é extremamente útil, mas até um leigo pode então pegar desde o começo e ter uma capacitação para que isso seja utilizado de uma maneira eventualmente até profissional. Se não, sim, de uma maneira profissional para quem já é um profissional de saúde, seja um colega médico, médica, como é o meu caso, e mesmo outros profissionais que queiram se utilizar desse método para que possa a sua prática ser mais enriquecida, para que ela possa ser mais sustentável, que tenha mais coerência, como eu falei, com a própria vida e que nos permita então resgatar o que eu vejo muito importante que nós tenhamos como um modo pelo qual nós tratemos a vida e as oscilações da vida, vamos dizer assim, que é quando justamente nós respondemos aos desafios e podemos nos enfermar de uma maneira a facilitar que tão logo como possível, da maneira mais simples nós tenhamos resgatada de novo a condição de bem-estar, que é o que se prevê na natureza. Lembra, podemos usar todos os recursos, aqueles que a tecnologia proporcionou, mas é fundamental que nós estejamos em coerência com a vida. Como eu disse e tenho falado muitas vezes, com a biologia, ou seja, com a lógica da vida. Portanto, estejam preparados aí, porque vem muita coisa boa em uma quantidade bastante consistente e suficiente para que no passar do tempo vocês possam alcançar uma condição que é aquela, por exemplo, que eu tenho hoje de uma forma natural e que nós vamos construir juntos. Portanto, não se esqueçam, amanhã é a nossa terceira aula dessa imersão gratuita online que estou oferecendo a vocês, onde eu vou então revelar de uma forma mais clara isto que eu venho desde há bastante tempo preparando com muito carinho, que agora está pronto, que eu quero entregar a vocês.